Sou o Júnior, especialista em governança de dados. Acredito que esse vai ser o primeiro vídeo do canal aí de muitos. Então, você que é novo, bem-vindo aí ao DataFlow Gov. E se inscreva no canal, sempre que possível eu vou estar postando alguns vídeos aqui sobre governança de dados, sobre decisões tomadas com dados, sobre estratégia de governança de dados, sobre o DAMA, que é o DMBOK. Vou trazer um pouco de dicas aqui também para certificação CDMP, para a implementação do Open Metadata de forma completa. Então, vamos conversar. Sem muitas delongas. Aqui é o site do Open Metadata. Então, como é que a gente faz essa instalação? Então, aqui eu tenho o site principal. Tem algumas formas de fazer isso. Basicamente, você pode vir aqui no Get Start. Ele vai trazer algumas informações de como começar. Então, a nossa ideia é instalar o Open Metadata localmente. Aqui eu vou utilizar, eu estou na minha máquina Windows, então eu vou estar utilizando o Docker e o WSL. Não sei se vocês já ouviram falar do WSL, é um sistema que você consegue associar o Ubuntu ou qualquer outra extensão Linux aí numa máquina Windows. Ele permite você fazer um double boot na sua máquina, ou seja, ter dois sistemas operacionais. Então eu vou abrir aqui, mas de qualquer coisa, é interessante vocês já terem instalado o WSL, o Docker, e a gente vai fazer essa configuração aqui. Então, aqui eu já tenho instalado o Open Metadata. Vocês verem aqui, ele já está na minha máquina. Tem alguns comandinhos do Linux que é bem legal. Então, por exemplo, aqui o ls, você lista qual que é o diretório. Você quer ver o arquivo, você vai dar um VI aqui, né? Um VI. Por exemplo, aqui o Docker Compose, que é o arquivo do Open Metadata. Docker PS, ele vai me listar se já tem um serviço do Open Metadata, de qualquer aplicação rodando ou não. Depois a gente tem um outro Docker que eu já tinha subido anteriormente. Deixa eu pegar aqui o meu Docker. Instalar o Docker e o WSL é bem simples de fazer. Se vocês quiserem, coloque aí como é, perguntando, né, como é que a gente coloca, faz essa configuração. Se vocês quiserem, eu posso fazer para vocês, um tutorialzinho também. Deixa eu colocar aqui no Docker. Esse aqui é o Docker. Ele está instalado na minha máquina atrelado ao WSL, que eu comentei. Então, se a gente for esperar aqui os containers pararem. Então, aqui eu tenho dois containers. Eu vou descartar esses containers. Eu tenho que deixar o ambiente bem clean. Vou fazer aqui. Vou começar do zero. Então, aqui eu já tinha um Open Metadata. Eu vou excluir ele aqui também. Aqui, sem permissão do administrador, né? Vou dar um sudo aqui. Beleza. Então, aqui é -rf para excluir a pasta. Então, excluir a pasta. Então, ela não está mais aqui. Então, coloco o cadê, que é um comando para criar uma pasta. Então, metadata, no ls, criei a pasta, ok? Estou errado. Então, metadata, criar de novo. Cadê, metadata, beleza. Então, criei a pasta, está vazia. Eu vou pegar o comando aqui no site.
Então, existem algumas formas aqui. Então, eu quero fazer aqui via Docker. É bem simples, ele tem um tutorialzinho aqui no site também. Aqui as versões, qual que é a versão que está. Aqui, extensões, o processo de criação da pasta. Esse comando que a gente precisa, tá? A gente já vai pegar aqui a última versão. A gente vai fazer a instalação através do MySQL. A gente consegue fazer via Postgre também. Só que eu quero subir um Docker com todas as configurações já do MySQL. Então aqui eu tenho já o comando que ele vai pegar lá dentro do GitHub a última imagem do Open Metadata. Vou dar um ls aqui. Ele já pegou o meu Docker e aí eu rodo um comando de up. Vou pegar aqui. Docker Compose. Docker Compose. Se não me engano, aqui no site ele vai dar também tutorialzinho para começar. Então você pode só copiar aqui também. Vou subir pelo site aqui só para vocês terem ideia. Ele começou a rodar. Então ele vai subir no Open Metadata Server, com MySQL e o Ingestion, juntamente com o Elasticsearch. Então ele vai começar a rodar, baixar as dependências. Um tutorialzinho bem simples e prático de fazer. É uma ferramenta que eu já implementei em pelo menos 3 ou 4 empresas nacionais. Então, é uma ferramenta que as open source hoje do mercado, com certeza é uma das que deram resultados maravilhosos. Eu acredito catálogo de dados, glossário, toda a parte de inventário de ativos, eu acho que ele é bem eficiente também. E tem algumas novas integrações que são muito boas, né? Multiplataforma, então já implementei em coisas que usavam TCP, que usavam Snowflake, que usava Databricks, que usava dbt. Então, realmente é uma ferramenta sensacional. Então, aqui ele está terminando de baixar as dependências. Então, ele pode vir aqui no site do próximo passo. Então, aqui eu tenho. Ele mostra, né? Está rodando. Depois a gente vai verificar aqui no Docker PS se já está rodando. A gente vai abrir aqui localhost 8585. Então, já estou esperando aqui para ele criar. Estou terminando de criar. Contém as informações. Vai terminar de criar. Eu vou fazer outros conteúdos aqui também sobre como configurar o MySQL, como configurar o dbt, o, as outras ferramentas que a gente tem hoje de banco de dados dentro do Open Metadata para fazer o discovery, para fazer classificação, para fazer profile. Então, são algumas coisas que a gente utiliza muito no dia a dia e também para fazer testes de qualidade de dados. Então, eu vou pegar algumas bases de dados também para a gente fazer alguns testes de qualidade de dados, que é bem legal. Então, eu tenho muita coisa aí no canal para estar falando. Então, o LS aqui, Docker PS, beleza, meu Open Metadata está rodando. Então, eu posso vir aqui, ver se ele vai carregar. Aqui, localhost, 8585. Tá? Se eu escolher, ele já voltou. Vamos colocar aqui de novo. Pronto. Temos um Open Metadata rodando em menos de 10 minutos. Então, aqui a gente consegue ver as informações de login e senha. Então, aqui eu tenho login admin, senha admin. Vai lá, temos o Open Metadata. Então, a última versão aqui, 1.11.6.
Aqui nós temos algumas funcionalidades, então você tem a parte de Discovery, ele já vem com alguns PIIs configurados aqui para governança, quando eu falo de tagueamento. Então eu tenho tipos de dados, né? Se é um personal data, se é da categoria especial. E aí, quando eu falo especial no Brasil hoje, pensando em privacidade, seria os dados sensíveis e aqui os dados pessoais. Então, PIIs não sensíveis e a categoria especial, tipos de tier. Aqui eu tenho tipos de certificação também, quando a gente fala de camadas de dados, bronze, silver, gold. Aqui os tiers, se é dado pessoal, se não é, se é sensível, se não é sensível, se é uma categoria especial, né, como eu disse. Então, aqui eu tenho tipos de tagueamento que podem ser todos ajustados também. Eu posso criar um glossário, eu posso criar classificações além dessas, né? Eu posso ter uma classificação para dados restrito, confidencial, público, tipos específicos de dados, né? Aqui a parte da aplicação. Sempre que a gente sobe um metadata, tem algumas configurações iniciais que têm que ser feitas. Então, vem aqui, exemplo, em aplicativo, eu faço a configuração para executar o Elasticsearch, que é para indexar a busca, principalmente quando eu tenho um volume grande de dados, isso é relevante. Eu executo o Data Insights para ele gerar insights aqui na aba de Insights. Eu configuro a parte de execução, não sei se eu estou com um erro de teste, ver se ele vai rodar. Beleza. Autopilot também eu deixo ativo e salvo. Data Retention não uso e Data Contraction também não uso. Eu vou trazer mais detalhes sobre isso aqui. Então, a gente muito difícil de utilizar, mas e tem também o MCP Server. Isso aqui é sensacional. Você nunca ouviu falar, isso aqui é o protocolo de modelos aí pensado em IA, né? Tanto para consumir, nesse caso aqui é um server, né? Então, para ser consumido, é um serviço que a IA pode consumir para executar operações dentro do Open Metadata. Isso aqui é ótimo quando você quer integrar uma IA para buscar metadados, buscar informações de tabela, buscar N informações, então você tem um caminho bem legal. E dá para brincar muito aqui, testando um exemplo, a parte de linhagem, eu acho sensacional. A parte de observabilidade eu uso muito, principalmente para fazer testes de qualidade e para gerar alertas. Então, depois eu vou trazer aqui alguns tutoriais ensinando como é que cria gatilhos, como é que cria testes de qualidade numa tabela e cria alerta para fazer envio diretamente no Teams ou no e-mail. Isso aqui é muito bom. Outras configurações que podem ser feitas, tipo preferência, que é a parte de tema, né? Mudar a URL da load, mudar a URL do monograma, do favicon, tudo para colocar personalidade de acordo com a empresa que estiver atuando. Tem outras informações, outras configurações que são importantes ser feitas, que é o e-mail para reset de senha, a parte de login, dependendo, dá para configurar, se você quiser, o SSO, mas não é nem aquilo. Lá na SSO. Eu recomendo, na realidade, fazer via Docker Compose, só que dependendo se você fizer a configuração certa por aqui também vai ficar lá muito bem. E é isso. Hoje é nosso primeiro vídeo do canal aí falando um pouco do Metadata. Depois eu vou trazer outras informações de configurações, integrações. Aqui são algumas dos serviços, né, que o Open Metadata integra. Então, eu estou falando aí da maioria das ações de dados hoje. Então, Data Lake, Databricks, Azure SQL, BP, tem aqui o DB2, eu tenho DynamoDB, eu tenho Hive, eu tenho MariaDB, Postgre, eu tenho também outras ferramentas, igual SAP, Salesforce, MySQL, Oracle, a Snowflake. Então, nós temos aqui diversas
SaaS. Nós temos aqui muitos Glue da AWS, Athena da AWS. Então, tem vários serviços, não só de databases, mas eu tenho de dashboard. Então, dashboard eu tenho Spotify, Power BI, Click, Tableau. Eu tenho Grafana também, que vem nessa release nova, não testei. Tenho Looker. Nós temos aqui as principais pipelines, então Airflow, tem Databricks, eu tenho dbt Cloud. Isso aqui é ótimo integrar, porque ele monta linhagens, tem NiFi também. Então, tem algumas coisas aqui que são bem interessantes. Tem serviços também de metadados. Então, quando eu falo do Atlas, do Amundsen, do Alation, então tem também de metadados. Eu tenho de armazenamento, o GCS, né, que é o Google Cloud Storage, tem o S3, e também dá para colocar storage customizado, que eu coloquei do bucket da Azure, parte de search. Então tem várias coisas aqui, né? Seguro certo, isso aqui é novo, não tem nenhum. Mas eu consigo colocar drive customizado também para fazer classificação de pasta, de arquivo. Então, tem uma série de serviços aqui integráveis que são sensacionais para fazer N coisas, muitas possibilidades. Então, é isso, né? Trouxe um pouquinho aí da instalação do Open Metadata e do acesso. E mandem perguntas, depois eu vou estar criando mais alguns vídeos aqui com tutoriais. E é isso.